Sextas, das 9 às 10, vamos andar ao Deus dará. Ora, muito boa noite a todos. Aqui estamos nós para o segundo Ao Deus Dará de 2021. Eu sou a Maria Lobos, estarei na locução com a Carolina Gama e hoje vamos estar à conversa com um convidado muito especial. Ele vem de uma família numerosa, tem 22 anos e está a estudar Engenharia Mecânica. Fotografar é um dos seus muitos hobbies e conjuga esse hobby com a edição e o resultado digo-vos já que é incrível. Já foi a Santiago de Compostela de bicicleta, faz malabarismo até com bolas de neve e sabe resolver o cubo mágico, não é para todos, já? Tem um canal do YouTube onde explica como se faz e nos seus espetáculos conjuga a sua grande paixão pela magia com a religião. Estou a falar nada mais, nada menos do que Francisco Power. Muito boa noite, Francisco, e desde já obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Acertei em tudo, não errei nada na introdução. Sim. Não sei como é que foram buscar tanta informação. E normalmente eu engano-me sempre na idade do convidado. Há sempre qualquer coisa que erra, é sempre a idade, normalmente. Eu acho que acertaste, acho que sim. Olha, depois desta introdução, que mais podes dizer sobre ti? Bem, como disseste, venho de uma família numerosa, bastante numerosa. Tenho, já perdi a conta de quantos irmãos tenho. Eu tenho 6 irmãos. Pronto, e somos uma família que já desde pequenos sempre fomos educados na fé cristã. Sempre vivemos tudo isso em família muito fortemente. E, portanto, tudo o que tanto eu como os meus irmãos, tudo o que sempre fizemos e sempre fazemos, foi sempre assim, tentando caminhar nessa direção. Sim. Os meus irmãos também são todos cheios de diferentes talentos, é uma variedade enorme, as pessoas costumam dizer que é um circo cá em casa. A família é algo importante para ti, então? Sim, a família é um dos pontos centrais da vida. Sim. Olha, e já agora, qual é que é o teu arciprestado e paróquia? Sou do arciprestado de Anadia, neste momento estou na paróquia de Monfort. Ok. Muito bem. Olha, ouvi dizer que fazes magia, não sei, alguém me disse, um bichinho, ouvi dizer que fazes magia. E por sinal, eu adoro magia e truques de ilusionismo, a sério. Eu também, eu sou fascinada também. Ainda bem. E acho que tens aí qualquer coisa para nos mostrar, não? Um truque? Sim, porque não? O ilusionismo é uma coisa que já São João Bosco, não sei se conheces São João Bosco, mas São João Bosco é o santo, o fundador dos salesianos, e quando ele era jovem, ele, de modo a atrair a juventude, de modo a atrair as pessoas para lhes depois falar de Deus, fazia tanto malabarismo também, como diferentes acrobacias, coisas que nem consigo fazer, e uma das coisas que fazia, que adorava fazer, era precisamente ilusionismo. E então ele utilizava o ilusionismo para atrair as crianças para depois lhes falar de Deus. E, portanto, foi um bocadinho nesse espírito, seguindo um bocadinho os passos dele, que eu decidi começar a fazer ilusionismo também com um toque de evangelização. E hoje até decidi não estar só a fazer um truque, mas ensinar-vos um truque. Ai, adoro. Oh, A sério, fixe. o que eu mais gosto na magia é tentar perceber de onde é que vem aquele truque. Então eu nem sequer vou fazer aquele truque, porque o seu conceito é bastante simples, certo? Portanto, temos 2 lenços de cores diferentes e, no fundo, o que vai acontecer é que um dos lenços vai atravessar a mão e vai mudar de cor. Bem, na verdade, pronto, o público não vê que temos 2 lenços, certo? Para fazer este truque é necessário, naturalmente, ter algum cuidado, como uma preparaçãozita, como neste caso colocar o lenço todo dentro da mão. Esta é a primeira preparação que é preciso fazer. É preciso muito cuidado para que o lenço esteja mesmo escondido dentro da mão, para que não se veja nada, nem não se veja mesmo pontinha de lenço nenhuma a mostrar na mão. E claro que tendo isto aqui, tendo o lenço escondido dentro da mão, é preciso cuidados, como nunca abrir as mãos, nunca se pode abrir as mãos, nunca puxar a pontinha do lenço. Ok? O lenço desapareceu. Não sei o que falas. Então, como eu estava a dizer, com o lenço bem escondido, bem colocado dentro da mão, certo? Já me ia esquecendo, o truque pode ser preparado nesta ou nesta mão, é como quiserem. Eu pessoalmente gosto de prepará-lo nesta, mas é só uma questão de hábito, ok? Portanto, como eu estava a dizer, com o lenço todo bem escondido dentro da mão. Voltou a desaparecer, pronto, é só para dizer. Com o lenço bem escondido dentro da mão, podemos então agora entrar em palco. E, portanto, eu agora aqui que estou sentado, é um bocadinho difícil de fazer daqui um palco, mas se entrasse em palco, então entraria a fazer muitos movimentos com este lenço aqui, dizendo tenho aqui um lenço vermelho. E é este lenço vermelho que, ao atravessar a mão, aqui está, okay.
Outra vez. Mas está, calma, este lance vai começar a mudar de cor. Está a acompanhar? Estou, sim. Estamos. Então, à medida que introduzimos o lance vermelho, vamos retirando o lance branco e dá a ilusão de que ele vai mudar de cor. Claro que tem de ser tudo na mesma proporção, não podemos tirar o lance branco todo de uma só vez, porque senão nota-se que temos os dois lanços. E, portanto, vou voltar aqui um bocadinho atrás, portanto, vou colocar outra vez o lance branco aqui um bocado mais para dentro da mão. Portanto, então, mantendo a mesma proporção, de modo a parecer que é o mesmo lenço, temos então o lenço ao atravessar a mão, parece que vai mudando de cor. E podemos, neste ponto, introduzir efeitos sonoros como ou músicas, fumo, dançarinas atrás, o que quiserem. Ou então podemos fazer então como São João Bosco e pegar, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu torná-los-ei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como púrpura, torná-los-ei brancos como a lã. E realmente é esse o poder que a confissão, uma confissão realmente verdadeira, profunda, de arrependimento profundo e de pedir perdão a Deus, Deus consegue realmente pegar em todos os nossos pecados, por muito vermelhos, que sejam torná-los brancos e perdoá-los completamente. E agora, neste tempo de quaresma que estamos ainda agora, no princípio, é uma altura perfeita para realmente fazermos um exame de consciência, de modo a encontrarmos todos os nossos pecados, por muito vermelhos que sejam, e pedirmos perdão a Deus, tornando-los brancos como a neve. E outra mão? Pois, isso é as coisas que as pessoas perguntam, o que é que faço com o lance da outra mão? Podem fazer o que quiserem, eu gosto de fazer assim, e ele desaparece, e com o lance branco, cada vez aplausos do público. Boa. Muito bom. E agora, como é que isso se faz? Ai, quero saber. Então, não perceberam como eu estive a explicar? Não cheguei lá, desculpa. Estive a tentar todos os passos, mas não percebi. Para tornarmos isto um bocadinho mais engraçado, acredito que o vamos apanhar agora desprevenido. Vamos jogar ao Eu Nunca, pode ser? Ok. Então, eu vou dizer uma afirmação que começa com Eu Nunca e depois só tens de dizer se nunca te aconteceu ou se já e explicar a situação, pode ser? Ok? Pode ser. Estás preparado? Não sei. Então, olha, eu nunca fui a um programa de rádio. Não, acho que eu nunca fui a um programa de rádio. Agora sim, é a primeira vez. Falámos disto há bocado em off e pronto, Francisco é a verdade. primeira vez que está em rádio, primeira vez nunca se esquece. Eu nunca fui a um recurso a uma cadeira. Não, recurso não. Estou a ver que és bom aluno, então. Pois era o que ia dizer. Sim, até... Então, se calhar esta também nunca. Eu nunca fui expulso de uma aula. Não. Eu nunca tive uma vergonha em público. Sim, isso já muito. Não queres contar esse episódio engraçado? Ui, só de tantas atuações de ilusionismo que já fiz por todo lado, inclusive na televisão, já tive várias vezes em que, felizmente não aconteceu na televisão, mas já tive várias vezes em que os truques não correram como eu planeei. Então eu estava ali, houve uma das vezes, a maior parte das vezes consegui improvisar e dar ali uma volta àquilo e arranjar uma maneira de fazer aquilo funcionar. Mas houve uma outra vez em que uma parte que era suposto ninguém saber sequer que existia ficou completamente a descoberto. E foi um bocadinho Mas correu mal depois, ou não? Correu mal essa atuação, depois, pronto, passei à frente e o truque seguinte já correu bem e pronto, redimi. Fizeste bem. Passar à frente e seguir. Eu nunca fiz algum desporto radical. Sim, já fiz, quer dizer, acho que se considera desporto radical canyoning, escalada não sei se é tanto, mas canyoning acho que é considerado um Sim, desporto mas radical. pode-se considerar. Fiz isso uma vez. Gostas de adrenalina, portanto? Sim, eu gosto de imensos desportos diferentes e estes desportos assim no meio da natureza então chamam-me, sejam mais radicais ou menos, gosto de... Eu nunca tive algum famoso a seguir-me no Instagram. Há uma malabarista bastante famosa assim no mundo do malabarismo que me segue, mas além disso acho que não. Mas quem é já agora? Chama-se, portanto o Instagram dela é Taylor Price, chama-se Taylor e é uma malabarista muito engraçada, experimenta disso. Malta que gosta de malabarismo provavelmente sabe quem é. Exato.
Eu nunca fiz uma direta com amigos. Já fiz competições de engenharia mecânica, de engenharia, do WEBEC, o European Best Engineering Competition. Eu participei nessas competições todos, do primeiro ao terceiro ano, portanto, todos os anos em que houve na universidade até agora, e como nós conseguimos ir também ao nacional, portanto, são competições que duram 24 horas, a competição, portanto, é preciso fazer direto para conseguir um bom resultado. E então, como fomos ao nacional, acabamos por fazer no total 6 diretas em competição. Isso é que é amor ao curso. Eu nunca adormeci a ouvir uma aula ou uma palestra importante. Acho que quase adormeci depois desta competição. Mas acho que não cheguei a adormecer. Aquelas coisas importantes em que nós temos de estar com máxima atenção e quase adormecemos. Eu nunca, e eu acho que esta já aconteceu a toda a gente, eu nunca pus gosto numa publicação que não devia enquanto estava a dar aquele stalk básico a alguém. Não me digas que nunca te aconteceu. Acho que não, eu não sei. Eu quase não vou ao Facebook, eu não uso muito a rede social, especialmente o Facebook. O Instagram uso, mas apenas sigo pessoas com mais coisas relacionadas com arte e tudo. Portanto, acho que nunca me estive muito nessa situação. E a última, para acabar, é eu nunca fui para a piscina à meia da noite. Já fui. Recomendas, portanto. Recomendo. Ok, falamos então agora sobre o tema que nos traz cá hoje. O Francisco faz assim uma junção bastante improvável. Tu consegues, através da magia, passar a mensagem do Evangelho. Não é realmente uma ferramenta muito comum para evangelizar, passar a mensagem dessa forma. E eu, por acaso, fui ao teu YouTube, porque tens um canal do YouTube, não é? E na descrição encontrei que tu dizes que amas o impossível e é por isso que és mágico. Bem, fala-me aqui desta história, de onde é que vem a magia, como é que surgiu a ideia de juntar estas duas coisas bastante improváveis, não é? Como é que surgiu isto tudo, Francisco? Para começar, o canal do YouTube está muito desatualizado. Eu já não vejo naquilo há muito tempo. Mas eu comecei a fazer ilusionismo quando estava no 6º ano, acho eu, e não sei muito bem porquê. Eu sei que eu tinha um livro de ilusionismo em casa, que aquilo era mais desafio do que propriamente ilusionismo, mas não sei, um dia deu-me na cabeça pesquisar David Copperfield. Comecei a ver diferentes ilusões de David Copperfield, fiquei completamente fascinado. E depois, a partir daí, comecei a pesquisar como fazer truques e tal. Veio mostrar aos meus pais, era pequeno, não tinha assim muito jeito para aquilo ainda. Então foi assim, aos poucos fui passando daquela fase em que as pessoas estão a rir de mim para passar à fase em que as pessoas estão a rir comigo. Quando isso começou a acontecer e quando começaram depois a ver que realmente até tinha algum jeito e até conseguia entreter as pessoas e gostava de fazer aquilo e as pessoas gostavam de ver, começaram-me a pedir para fazer atuações, começarem em festas de anos, para ir evoluindo, até que o padre da nossa paróquia, o padre José Fernandes, disse-me que eu devia começar a fazer com o São João Bosco, portanto, combinar o ilusionismo com a evangelização e então procurar ilusões que pudesse utilizar para falar de Deus. E então, tanto desde ilusões de cordas que de alguma maneira conectam ao terço, a esta ilusão com lenços, para falar da confissão, um monte de ilusões diferentes que acabam por conseguir passar esta mensagem de evangelização. E comecei a fazer atuações nesse sentido, também em todos os retiros que a minha família organizava. Portanto, a minha família começou o movimento das famílias de Caná, e então em todos o movimento de famílias de Caná é um movimento de evangelização, portanto, de famílias, portanto, oração familiar, e em que partilha esse espírito de oração familiar e de evangelização em família, e de usar os nossos talentos para a evangelização, entre muitas outras coisas. E ao fazer os retiros que a nossa família organizava por todo Portugal, incluíam um espetáculo de ilusionismo que tinha este lado de evangelização. Olha, tu há bocado estavas a falar dos espetáculos que dás e das atuações que fazes. Recuemos atrás no tempo para o dia da Igreja Diocesana. Recorda-me, foi quando? 2017, 2018? Creio que sim, foi por aí, foi. Pronto, Não e lembro foi no quando. Parque da Cidade, aqui em Sim, Aveiro. sim. Como é que foi? Tiveste um bom feedback? Eu ouvi dizer que muita gente gostou desse espetáculo. Sim, tive um feedback muito bom. E gostei imenso de fazer aquilo, foi muito divertido. E olha, tens alguma inspiração ou paixão para fazer aquilo que tu fazes?
Portanto, como disse, inspiração assim no que toca a misturar ilusionismo e evangelização, tenho naturalmente São João Bosco, o fundador de Salesianos, que por algum Falavas dele há motivo, pouco. exato, e é o padroeiro dos ilusionistas. Até Luís de Matos, até na televisão, até já fez uma ilusão em honra a São João Bosco, também uma ilusão com um quadro espetacular. Por falar em Luís de Matos, no que toca a ilusionismo mesmo, ele é uma das minhas inspirações, juntamente com David Copperfield e tantos outros ilusionistas conhecidos, desde Dynamo, Byron Stewart, Penn and Teller, e um monte de ilusionistas. Acho que qualquer ilusionista tem como inspiração Luís de Matos, não é? Sim, Impossível não deixar Portugal, passar em branco Portugal, esse. sim. E é uma curiosidade interessante, por acaso não sabia dos salesianos estar relacionado com o ilusionismo, interessante. É. Ficamos sempre mais a aprender aqui com o nosso programa. É incrível. Verdade. Olha, és muitas vezes convidado para falar sobre a religião. Sim, como disse, a maior parte do que faço é em família. Portanto, começou tudo com o movimento das famílias de Caná, que nós começámos a fazer os retiros e a falar por Portugal inteiro. E então, a maior parte disso que falo e desses testemunhos que dou acabam por ser dentro desse espírito de evangelização familiar. No entanto, também já fui chamado algumas vezes e já me pediram para fazer algumas vezes retiros para jovens, ou ensinamentos para jovens. Eu, juntamente com a minha irmã, também já fizemos isso umas 3 ou 4 vezes. Ok, então não usas só a magia para falar sobre a religião. Exato. A magia é uma das ferramentas que tu usas, Exato, certo? exato. É como que lá pelo meio para entreter, é ao mesmo tempo para fascinar, para partilhar um bocadinho da minha arte, ao mesmo tempo que aproveito para passar também um bocadinho uma mensagem. E o meu objetivo também é inspirar as pessoas a utilizarem os seus talentos, que não precisa de ser ilusionismo, mas podem tantos outros talentos, desde a música, a dança e tudo, tantos talentos que podem ser utilizados para evangelizar. E eu acredito que todas as pessoas podem ter um talento em si e que seja ou não uma arte performativa, como é neste caso, um talento pode ser muitas coisas diferentes, e acredito que qualquer talento que Deus nos dá pode ser usado para evangelizar, para passar esta mensagem. Bom, falando em relação a isso, de evangelizar e de usar os nossos talentos para evangelizar, qual é que tu achas que é a melhor forma de chegar aos jovens? Acho que a melhor forma é sempre. É preciso ser sincero, é preciso ser honestos com eles, é preciso mesmo dizer-lhes as coisas que às vezes que eles não querem ouvir, às vezes que são mais difíceis. É preciso falar com eles, é preciso dizer mesmo as coisas diretamente. E, ao mesmo tempo, é preciso manter este espírito, esta abertura ao espírito jovem, interagir com eles, manter também este espírito de animação, desde utilizar artes performativas, utilizar os nossos talentos para esses momentos de animação e ter um bocado essa mistura de tudo, ter desde os momentos mais animados aos momentos mais profundos, em ir mesmo mostrar-lhes de onde é que vêm as coisas, e mesmo a Bíblia, buscar explicações e todos os fundamentos para aquilo que estamos a ensinar, mostrar-lhes realmente de onde é que vem tudo, porque os jovens querem sempre saber, mas porquê? Porquê que a igreja diz isto? Ou porquê que é preciso realmente irmos ao fundo da questão com eles e sermos diretos e não dizer apenas o que acho que vocês deviam fazer assim, ou Mas sentes que é fácil chegar aos jovens ou nem sempre é fácil? nem sempre é fácil porque lá está. Porque muitas vezes, em muitos ambientes, se estiverem lá porque querem, então sim, é fácil de lá chegar. Se não estiverem lá porque querem, ou se estiverem lá porque o catequista mandou qualquer coisa, é bastante mais difícil. E por isso é que, se eles pensarem que só estão lá para ouvir a mesma coisa que estão sempre a ouvir em todos os ensinamentos que ouvem, então não vão querer ouvir. Mas se realmente começamos a falar com eles com sinceridade e fomos ao fundo das questões e se formos à Bíblia as coisas e mostrarmos-lhes as ligações tão interessantes. Existem tantas coisas tão interessantes de ligações na Bíblia do Antigo e do Novo Testamento que estão completamente interligados em tantas partes diferentes. Existem daí para os dias de hoje tantos jovens. Isso é outra coisa, de dar exemplos de santos jovens, santos das nossas idades e dar-lhes exemplos de vidas desses. Todas estas coisas que são coisas que todos acham extremamente interessantes, estas relações entre o Antigo e o Novo Testamento, quase como se desvendar um mistério. Tudo isto aqui pode tornar muito mais interessante todos estes testemunhos que dá aos jovens e fazê-los realmente entrar na conversa.
É incrível o entusiasmo que tu levas nesta conversa. Olha, há pouco, aliás, no início falávamos sobre a tua família, que já percebemos que é muito importante para ti, mas agora, enquanto cristão, achas que a família tem para ti um papel muito importante enquanto cristão? E como é que tens tempo para gerir tudo em família? Porque a tua família é enorme, não é? Sim, enquanto família, enquanto cristão, a família tem um aspecto super importante. Portanto, desde o início, desde que os meus pais, quando casaram, já tinham a intenção de nos educar na fé cristã e levar esta missão. E, aliás, quando nós somos batizados, o padre pergunta aos pais se vai educar os filhos na fé cristã e tudo, não é? E os pais dizem sim. Portanto, é uma promessa que estão a fazer, não é para levar de qualquer maneira, é para levar a sério. E, portanto, isso é extremamente importante. Então, desde pequenos que todos nós fomos educados nesse sentido. E essa educação, desde pequenos, a sermos habituados a que seja uma coisa natural o rezar, o falar com Deus, tudo isso, se desde pequenos for uma coisa natural para nós, então ser cristão é muito mais fácil, digamos assim. Os meus irmãos, eu agora, pronto, sendo mais velho, vejo isto a acontecer nos meus irmãos e vejo, por exemplo, o Daniel, que tem neste momento 1 ano e meio. É mais pequenino. É o mais pequenino de todos. Ele já quase faz as suas orações. Ou seja, ele percebe, tal como ele percebe que quando estamos a falar ao telemóvel não estamos a falar com ninguém, ele percebe que está alguma pessoa do outro lado do telemóvel, ele também percebe que quando estamos a rezar não estamos a falar com ninguém, há alguma pessoa, algo do outro lado desta oração, não é? E então, sendo habituado a isto desde pequenino, então, ao crescer já cresce com Deus, não é? E uma das maneiras de fazer isso, a melhor maneira de habituá-lo desde pequenino a isso, é todas as noites fazermos uma oração em família. A oração em família é uma oração com várias partes e ao longo dos anos foi se estendendo um bocadinho mais, portanto, neste momento, geralmente estamos meia hora, 3/4 de hora, se os miúdos estiverem com muitas perguntas, mas é um momento extremamente importante para discutirmos todos os tipos de coisas em família, geralmente mais relacionados com a religião, mas também relacionados com dúvidas que tenham, que os mais novos tenham, ou que até eu, a minha irmã, tínhamos, quanto a diferentes aspectos do catecismo da Igreja Católica, e discutimos isso com os nossos pais e tudo. E também termos um momento de ler a palavra do dia, o Evangelho, e assim, ao acompanharmos a leitura e o Evangelho durante o ano todo, conseguimos ver realmente essas interligações entre o Evangelho e a leitura e perceber muito mais a fundo o Evangelho e a Palavra de Deus, e não só o que se lê na missa, que nós na missa não cobrimos metade da Bíblia, não é? Fazemos outra coisa que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que fizessem. Se crianças de 6, 7 anos conseguiam fazer isso todos os dias, então nós também temos de arranjar um tempinho para isso, e é rezar o terço. A oração do terço, uma oração extremamente poderosa e que não custa muito, são 15 minutos por dia. Se for com crianças pode demorar assim um bocadinho mais, mas 20 minutos no máximo. Vocês têm uma espécie de, não diria rituais, mas um hábito diário de rezar e de se juntarem para conversar sobre isso. É normal, faz parte das vossas vidas, não é? Sim, completamente, sim. É algo natural para vocês. Sim. E olha, como é que. Agora já falaste um bocadinho também da próxima questão que te ia fazer, que é a tua vivência enquanto jovem cristão, mas falando agora em relação aos restantes jovens, como é que tu achas que é a relação entre a igreja e a juventude? O que é que achas que falta na igreja para atrair jovens? Ou se falta, ou se não falta? Dá-me assim a tua perspectiva sobre isso. Acho que era interessante também falar sobre isso. É uma questão que eu me pergunto a mim próprio muitas vezes também, o que é que podemos fazer? Não sei muito bem, eu também não tenho assim muita experiência de diferentes paróquias. Eu vejo, há muitos grupos de jovens que eu conheço que são espetaculares e que realmente foram, por exemplo, eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude com um grupo de jovens do Estoril e foi um grupo espetacular, e depois a partir daí também conheci outros grupos. E, entretanto, também com os diferentes testemunhos que eu e a minha família demos por todo o país, fomos conhecendo diferentes grupos de jovens. Mas sinto que isso é extremamente importante para atrair os jovens. É preciso cativá-los já desde antes sequer do ano do Crisma. É preciso começar a cativá-los desde mais cedo, porque não chegam ao Crisma, e o Crisma é a festa de despedida da Igreja, não é?
Para muita gente acaba por ser isso. Dizem, tenho o crisma, portanto já tenho o passaporte para ser padrinho. É preciso dar-lhes a entender que é muito mais do que isso já muito antes. Isso, bem, pode ser feito com grupos jovens, mas grupos jovens geralmente são bons para pessoas já mais velhas, mais depois do crisma, mas pode ser feito com momentos de oração assim partilhados mesmo para jovens, talvez depois da catequese. Pelo menos falo por experiência, porque aqui no Morro durante uns anos, tínhamos depois da catequese um momento de oração em que todos os jovens da catequese sentavam para todos rezarmos na igreja. E a verdade é que quando isso começou a acontecer, a quantidade de pessoas que entraram na catequese aumentou imenso. Portanto, tem de haver alguma relação aí, não é? À parte disso, pois não sei, ainda gostava de ter uma resposta um bocadinho melhor, mas eu próprio ainda estou a pensar um bocadinho o que é que se pode fazer realmente para. Mas olha que o teu testemunho também é muito importante, porque tu falavas que a família é um elemento fundamental, não é? E como dizias, o teu irmão mais pequenino, de 1 ano e meio, já está a ser introduzido nesta vida cristã, não é? E se calhar o ponto-chave também vem da família, não é? Sim, lá está, tudo começa na família. Uma criança ver o seu pai a pôr-se de joelhos e a rezar a Deus não há coisa mais poderosa que isso, porque uma criança olha para os pais como sendo aqueles seres mais incríveis do universo, não é? Sim. Se aquela pessoa, que é a pessoa mais incrível do universo, está a ajoelhar e está a rezar a outra pessoa, então essa outra pessoa deve ser ainda mais importante, não é? Uhum. E é logo essa imagem. Então, se as coisas começam desde família, desde pequenos, é aí que tem de começar, porque para ser fácil de obter de os jovens chegarem a um ponto de entrarem num grupo de jovens, estarem realmente nesta posição fantástica com a igreja e rezarem mesmo e serem verdadeiros cristãos, é muito mais fácil se começarem da família, desde pequenos, desde crianças. E agora passamos ao momento mais aguardado do programa, como sempre. A nova rúbrica desta temporada é Entra na Onda e agora o Francisco está-se a perguntar em que é que consiste esta rúbrica. Então, eu vou explicar muito resumidamente. É um desafio em que o convidado do nosso programa recebe uma pergunta feita pelo convidado do programa anterior, neste caso do mês de dezembro, porque no mês passado tivemos uma emissão especial que foi um best-of da nossa temporada até agora. E, portanto, em dezembro, o padre Nuno lançou uma pergunta ao Francisco para ele responder, e de modo ao Francisco continuar a corrente, ele vai ter de lançar também uma pergunta ao próximo convidado, sem saber quem é que vai ser, nós também não sabemos quem vai ser, mas depois essa pessoa terá a oportunidade de responder à questão, e a piada desta rubrica é essa mesmo, não sabermos quem é que vai ser a próxima pessoa. Então, como já disse, neste caso, tivemos connosco o Padre Nuno Queiroz, e ele deixou-te esta pergunta, que não é fácil, aviso já. O que é que não vais deixar de fazer em 2021? Não vou deixar de fazer este ano. Ui, Não é nada fácil. não. Deixou-te sem palavras agora. Pois, especialmente porque este é um ano de grande mudança para mim, porque vou de Erasmus e tudo, então Sério? há muitas coisas que vão mudar completamente, mas uma coisa que não vou deixar de fazer é a minha oração diária com a leitura das leituras do dia, no missal do dia, e com a oração do terço. São os dois dos pilares mais importantes na nossa vida. Muito bem, pergunta respondida. Com sucesso. Considero essa uma boa resposta. Olha, pedimos agora que lances uma pergunta ao próximo convidado. Ui, Tens tempo para pensar. ok. Então a pergunta é: como é que vais usar, ou como é que a pessoa vai usar os seus talentos para evangelizar? Boa, adorei a pergunta. Muito mesmo. bem. Há pouco falávamos disso e não podia haver uma pergunta mais certeira para este desafio. Olha, hoje temos mesmo de ficar por aqui.
Eu espero mesmo que tenhas gostado, Francisco, e que as pessoas lá em casa também tenham gostado do nosso programa. Queria-te deixar mais uma vez um agradecimento por esta conversa super inspiradora que tivemos hoje. Foi mesmo incrível, adorei. Obrigado pelo convite. E também agradecer, como sempre, à Terra Nova, não é, Maria? É verdade, queríamos deixar um agradecimento à Rádio Terra Nova por nos disponibilizar este espaço para que o Ao Deus Dará aconteça. Aqui fica o nosso muito obrigada. Aproveito também para avisar que o próximo programa Ao Deus Dará acontece como de habitual todas as sextas-feiras do mês, portanto o próximo será dia 26 de março. Esperemos que até lá a situação melhore, situação do mundo e do país. Já vamos entrar na primavera, por isso esperemos que a pandemia dê algumas tréguas. É isso mesmo. Esperamos que isto possa melhorar ligeiramente, porque estamos todos ansiosos para voltar ao estúdio e tem mais piada no estúdio o programa. Continuando os avisos, continuamos a viver a preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023 e a cada dia 20-23 assinalamos o dia sempre com uma dinâmica diferente, não esquecendo o caminho que temos de trilhar até à próxima jornada. Este mês nós desafiámos os jovens a cantarem o hino e a mostrarem que existe realmente esta pressa no ar em viver a jornada. Para isso, se ainda não fizeste o desafio, claro, só tens de gravar um vídeo a cantar ou a tocar o refrão do hino, que nos vai acompanhar até 2023, não esquecendo de nos identificar, aliás, nas nossas redes sociais para nós podermos ver tudo e depois não te esqueças também de desafiar os teus amigos a fazerem o mesmo. O desafio foi lançado na passada terça-feira pela Ana Manuel, mas ainda vão a tempo de o fazer, ok? Portanto, malta, bora aí pôr os vossos talentos a render, como disse o Francisco, e partilhem connosco tudo. Ainda sobre a jornada, para os mais distraídos, já foi divulgado o hino, como falámos há pouco. Este hino vai-nos acompanhar até a edição em Lisboa, foi lançado no dia 27 de janeiro e é, de certa forma, uma música muito, muito especial para nós e para todos os jovens cristãos, na verdade. Festival Nacional. Não sei se vocês já sabem, já tem uma nova data este ano. Havia muita imprevisibilidade em termos público e por uma questão também de censo, não é? O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil decidiu adiar e existe uma nova data que vai acontecer apenas dia 30 de abril e 1 de maio de 2022. E nesse sentido, em conformidade com o Departamento Nacional, o DPJA tomou também a decisão de adiar o Festival Diocesano para o próximo ano. Ainda não temos data, mas já é certo que este ano não vai de todo acontecer. Pronto, espero também que continuem a acompanhar tudo aí desse lado através das nossas redes sociais. Vocês já sabem, DPJ Aveiro no Facebook e no Instagram e ainda no nosso site dpja.pt. Inscrevam-se na página dos animadores se ainda não o fizeram, a mesma lenga-lenga de sempre, já sabem. Mas de facto é importante estarem atentos às nossas redes sociais porque nos próximos dias vão sair informações sobre a nossa participação e organização para a jornada e acredito que estamos todos muito excited para viver esta jornada. Agora sim, acho que está tudo, avisos, acho que está tudo. Mais uma vez, muito obrigada Francisco, muito obrigada Maria por esta noite. E olhem, até ao próximo programa, até lá vamos andar como de habitual ao Deus dará. Beijinhos e bom fim de semana. Sextas, das 9 às 10, vamos andar ao Deus dará.